Bom dia a todos. Meu nome é Ricardo Marques, eu sou sócio aqui na KPMG, na nossa prática de mineração e siderurgia. Eu gostaria de dar boa-vinda a todos, né, para esse segundo dia da nossa conferência para a América Latina de Energia e Recursos Naturais. Falando um pouco da agenda, né, nós tivemos ontem a abertura da nossa conferência, né, e hoje, no segundo dia, a gente inicia com as sessões setoriais. Então, a gente vai ter, né, debates específicos para os segmentos de energia, óleo e gás, indústria química e, óbvio, né, o setor de mineração e siderurgia, que é esse painel que a gente começa agora. E nesse painel, a gente, né, vai ter o privilégio aí de discutir um tema que deverá ser cada vez mais relevante aí na agenda do setor, né, considerando os compromissos, né, e os objetivos que tanto governos quanto empresas têm assumidos em relação à redução e na neutralização da emissão de gases nas próximas décadas, né? Então, a gente vai falar desse processo, destacando a relevância que o hidrogênio pode assumir nessa discussão, né? Ontem, na abertura, a gente teve o ministro Bento Albuquerque falando algumas palavras, né, na visão do Ministério de Minas e Energia, trazendo essa perspectiva para o setor, e foi interessante que o papel do hidrogênio foi destacado pelo ministro como um dos elementos chaves que o governo deve trabalhar no próximo ano, nas próximas décadas, né, na verdade, dentro dessa meta de redução de emissão de gases. Então, acho que é um tema super relevante. A gente, né, conseguiu trazer pessoas que têm contribuído de forma relevante para esse debate aqui no Brasil e estamos aqui ansiosos para ouvi-los, né? Para moderar esse debate, a gente vai ter a Neomara Arbex, ela é sócia também aqui da KPMG, lidera a nossa prática de ESG, né, e tem bastante experiência nesses temas relacionados à descarbonização. Então, passo agora a palavra para a Neomara e boa sessão para todos nós. Obrigada, Ricardo. Bom dia. Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Bom dia. Então, bom, tema quente, claro, vamos falar de redução de emissões, vamos falar do setor de mineração e siderurgia, na verdade, um setor bastante importante, né, nesse processo, nessa agenda, para a economia brasileira e para todo o contexto de emissões brasileiros, e a gente tem aqui alguns especialistas que eu tenho aqui a honra de apresentar. Vou começar apresentando a Agnes Costa, né, que é chefe da assessoria especial em assuntos regulatórios do Ministério de Minas e Energias. A Agnes é chefe da assessoria especial em assuntos regulatórios, ela tem como especialidade economia de energia e de mineração, ela atua há 16 anos no Ministério, na recomendação e formulação de políticas públicas, então teve também envolvida aí com as últimas diretrizes sobre o plano em relação ao hidrogênio. Ela tem bacharelado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é mestre em Energia pela Universidade de São Paulo, e ela é uma servidora de carreira, especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental. Hoje ela é também membro do Conselho Fiscal da Petrobras, e foi membro de outros conselhos de administração bastante relevantes, inclusive o Conselho Fiscal da Eletrobras. Eu vou, antes de passar a palavra para a Agnes, vou já aproveitar para apresentar a Juliana Marreco, a nossa outra panelista. Ela é analista de investimentos de energia da Vale, né? Ela é analista sênior de investimentos em energia. Ela atua principalmente no programa chamado Power Shift, que busca soluções para a descarbonização das atividades da Vale. Ela é a doutora Juliana, né, em planejamento energético, mestre em finanças e professora da Fundação Dom Cabral. Ela também participa de vários programas executivos relacionados à eficiência energética. E, por último, vou apresentar o Marcos Vinícius Buarque, que é gerente da área de negócios de energia da Ternium. O Marcos é engenheiro civil, pós-graduado em gerenciamento e projetos de gestão empresarial. Ele está na Ternium há mais de 10 anos, no Brasil, implementou lá o sistema de gestão de energia e acompanhou a certificação desse sistema junto com a equipe de descarbonização do grupo Ternium. Bom,
Muito prazer tê-los aqui hoje. É um privilégio poder juntar vocês aqui no nosso painel. Sejam muito bem-vindos. E eu queria, então, começar, né, pedindo para vocês, então, falarem um pouco dos desafios que vocês têm enfrentado, mas, principalmente, vamos tentar começar essa conversa hoje falando sobre a importância do programa de redução de emissões para o setor, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho aí a perspectiva de vocês, especialmente aí da Juliana e do Marcos, né, que estão dentro aí dos setores, do setor pensando em soluções. Bom dia. Vamos lá. Então, vocês estão me vendo? Tudo certo? Tudo certo. Juliana, você quer começar a nossa conversa de hoje? Claro, Neomara. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia a todos. Muito honrada com esse convite. E vamos mais uma vez falar um pouquinho aqui dos nossos desafios como empresa mineradora. Né? A gente entende que a gente tem uma responsabilidade essencial aí no contexto global de redução de emissões de gases de efeito estufa para conter a mudança climática. E eu acho que a gente tem muito a contribuir nesse sentido. Então, a Vale já tem metas de redução de escopo 1 e 2. Para redução, a nossa meta aqui no Brasil é de ser autossuficiente em energias renováveis no escopo 2 até 2025. Globalmente, de consumir 100% da energia elétrica consumida pela Vale até 2030 em renováveis. Aí, recentemente, a Vale anunciou também metas de escopo 3, né, que são com nossos clientes e fornecedores, para redução de 15% das emissões até 2035. Então, são metas muito ambiciosas, e nesse sentido a gente precisa de estar atento a todas as tecnologias e todos os potenciais mudanças que a gente precisa se comprometer para garantir essa mudança. A Vale tem a ambição de ser uma líder em mineração de baixo carbono, né, e aí são muitas possibilidades, uma vez que a gente acaba emitindo gases de efeito estufa tanto nos processos quanto na parte de mobilidade, seja consumindo diesel nos caminhões, na ferrovia, no combustível da navegação no escopo 3. E mais importante, eu acho que aqui nesse debate, seria na parte da produção de aço, que seria o escopo 3. Então a Vale está envolvida também em avançar com processos e tecnologias que permitam a produção de um aço verde. A gente entende que isso vai ser fundamental para a nossa competitividade no futuro, né, onde a gente enxerga que podem haver restrições ao mercado do aço que não seja produzido de uma forma sustentável. Juliana, muito obrigada por essa introdução. É muito interessante que você falou a palavra competitividade, né? Um tempo atrás a gente falava de reduções de emissões como melhor prática, era muito importante liderar até para mostrar inovação, comprometimento, tecnologia, né? E hoje em dia a gente está falando já sobre essas questões como um fator de competitividade, né? De participação nos mercados, acesso a capital e tudo isso. Então, obrigada por terminar, né, dando ênfase nesse aspecto. E eu queria passar, então, a bola para o Marcos Buarque. Quão importante, né, é a agenda de emissões para o setor e para a sua empresa, para o seu cotidiano como executivo do setor? Antes de mais nada, bom dia, né, a todos. Também gostaria de agradecer, né, a oportunidade de estar comentando um pouco, dividindo um pouco da nossa experiência aí com todos. E o que eu posso dizer com relação à Ternium, né, no tocante aí às metas e aos desafios, né, voltados às emissões, é que hoje a Ternium tem um compromisso formal, divulgado, né, público, de redução de 20% das suas emissões específicas absolutas até 2030. Né? Também temos, né, divulgados, né, um plano de investimento de mais de 500 milhões de dólares nos próximos 7 anos, especificamente voltados para ações ambientais, para ações de desenvolvimento de tecnologias que façam com que a gente busque esse objetivo, né, essa primeira meta até 2030. E esse programa, né, o dia a dia, você me questionou sobre o dia a dia começa no programa de eficiência energética, no sistema de gestão de energia, no acompanhamento diário, né, da otimização do uso da energia dentro do processo siderúrgico. Todos nós sabemos, né, que as siderúrgicas são plantas energointensivas,
né, que nós temos, né, uma contribuição hoje ainda significativa aí a nível de emissões, e a siderurgia tem hoje um plano estruturado, né, dividido em 3 etapas, que mais adiante aí eu vou comentar, em que a gente busca, né, sair do momento atual, que é uma usina, que é um setor basicamente focado no carvão, para que a gente chegue num horizonte o mais breve possível, num setor que esteja baseado aí, basicamente na utilização de gás natural e depois de hidrogênio. Entendi. Bom, falou também a palavra-chave hidrogênio, né? Que a Agnes está aí toda conectada nessa agenda. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Mas eu acho, Marcos, obrigada pela sua introdução, mostrando um pouco como é que esse tema é tão presente, né? Não só nas metas, né? Isso a gente viu como uma tendência, tem um estudo da KPMG olhando os relatórios das empresas do setor, mostrando que quase 90% das empresas do setor têm publicado metas de redução, né? Ou planos de definir metas de redução aí nos próximos 10 anos, 20 anos. Então, um tema muito importante para isso, né, para a gente fazer essa transição que todos os setores vão passar, e aparentemente, né, segundo o World Economic Forum, para energia de baixo carbono. Então, várias tecnologias vão ser necessárias e a gente vai ter que fazer apostas aí importantes, especialmente numa indústria que é intensiva em termos de uso de energia. E eu queria que a Agnes contasse um pouco para a gente, do ponto de vista dos reguladores, né, dos fazedores de política, ou seja, aqueles que criam o contexto onde os negócios acontecem, quão importante é essa agenda para esse setor. Neomara, obrigada pela pergunta, agradeço muito pelo convite. Assim, eu acho sempre interessante participar desses painéis, porque a gente vê todas essas perspectivas. Eu gostei muito do que a Juliana falou, né, sobre a questão da Vale, né, ter a responsabilidade de reduzir emissões nas suas atividades, porque o que eu acho interessante a gente pensar é que transição energética, né, essa mudança de matrizes energéticas e elétricas para descarbonização, nesse caso, essa transição energética específica que a gente está vivendo, elas não são feitas por governos, né? Elas são feitas pela sociedade, elas são feitas pelas empresas. Então, eu acho que a gente vive esse momento em que o setor privado está se imbuindo também dessa responsabilidade. A gente passou muito tempo falando dos NDCs, Acordo de Paris, que é muito importante, claro, mas era sempre esse foco no governo. O governo tem que estabelecer a meta, o governo tem que dizer como a gente vai chegar, e a gente, eu acho que a pandemia ajudou a gente a olhar mais para o local e para a responsabilidade de cada um. Assim, eu acho que foi uma mudança de mindset que a gente viveu nesse último ano, eu acho. E com isso, a gente tem refletido mais, né, de fato, o que cada um pode fazer, e aí vem toda essa agenda do ESG, que, como você falou, antes tinha uma questão que era você mostrar as melhores práticas, que a gente sempre falava de responsabilidade social, responsabilidade ambiental, mas agora quando a gente colocou a governança na mesa, né, e mostrar o walk the talk, como que as empresas estão fazendo e como elas vão reportar, e a CVM também está justamente demandando esse tipo de informação mais pública, é que a gente consegue ter, talvez, uma capacidade de retroalimentar um ciclo, que por um lado, né, o setor privado e os agentes e o mercado falam assim, a gente quer ir por esse caminho, é importante para a gente, setor público, está faltando essa regra, está faltando essa diretriz, e por outro a gente, beleza, então a gente tem que atuar prioritariamente nesse mercado, prioritariamente nessas regras, tem que pensar hoje muito em acoplamento de mercado. Então, e aí eu acho que o hidrogênio ele veio um pouco para coroar esse tipo de discussão, porque justamente o hidrogênio ele é um vetor energético, ele não é um recurso energético, e ele permeia muitos mercados, muitas indústrias, e da gente, né, do setor público, isso vai exigir um grande esforço de coordenação, de fazer, né, todos esses ministérios com vários planos e programas em várias indústrias conversarem para propiciar a criação e o crescimento desse mercado de forma assim, nacional, né? No fundo, esse é o nosso olhar. A gente quer, se o mundo migra para o hidrogênio, a gente tem que preparar o Brasil para migrar para o hidrogênio também. Então, assim, esse é o nosso olhar. Mas só voltando para a questão da competitividade, o que eu acho bem interessante é que tem muito hoje
não só da prestação de informações de forma pública, né, pelas empresas, como a questão dos recursos, né, dos financiadores, dos investidores, e eles estão muito atentos. Eu lembro ano passado, uma discussão que ocorreu, eu não sei nem o desfecho, mas era justamente acho que a intenção da Bolsa de Metais de Londres criar o alumínio verde, né? Então, assim, eu não sei qual foi o desfecho dessa discussão, mas a gente, do Brasil, com toda essa energia renovável que a gente tem o potencial de ser um produtor e, eventualmente, exportador e consumidor também de commodities muito prime nesse sentido, né? Então, eu acho que a gente tem que criar essa possibilidade, essa infraestrutura, essas regras para possibilitar isso. Então, acho que era só para começar, mas acho que a gente está em um momento muito favorável, acho, de fazer esse tipo de discussão. E necessário, né, com toda essa meta de descarbonização que o mundo tem que perseguir. Não, vários temas importantes aqui sobre a mesa. Daqui a pouco eu vou voltar para o hidrogênio, mas eu só queria pontuar que um dos resultados daquela conversa sobre alumínio verde e aço verde é a taxação sobre emissões, né, de carbono que a União Europeia anunciou aí que está em formulação. A gente sabe que vários países que os países que vão votar, muitos deles já têm acesso a fundos para a transição de baixa energia, então provavelmente vão votar positivamente, né, para que exista o imposto sobre emissões de carbono, e um dos setores aí na primeira lista que saiu é siderurgia, né? Então a gente está vendo aí que esse é realmente um setor que vai estar na mira das regulamentações desses próximos anos. Na verdade, especialistas europeus dizem que não vai demorar mais de 2 anos para isso já estar bem estabelecido, com prazos e tudo isso. Então, é realmente o diferencial competitivo sendo expresso, né, da forma mais clara possível. Agora, a Agnes começou já a falar do hidrogênio, começou já a falar o que vai ser preciso para implementar isso. Eu vou só devolver a bola para você, Agnes, um pouquinho, só para falar do ponto de vista do governo, né, dos especialistas que vocês têm trabalhado, qual é o papel que o hidrogênio pode ter nessa transição? Como você descreveria isso? É um grande papel, uma coisa que vai crescer com o tempo? A gente precisa de muitos recursos, então a gente vai ter que procurar investimentos de grandes parceiros aí para poder concretizar essa agenda, mas principalmente, qual é o papel de fato que o hidrogênio pode ter se acoplando aí, né, com um país como o Brasil, que tem tanto potencial para ter competitividade em commodities verdes? Essa pergunta ela é muito boa, porque assim, a gente discute hidrogênio no Brasil há mais de 20 anos, né? Mas era muito no campo ainda do desenvolvimento tecnológico, e acho que de 2 anos para cá essa discussão se aqueceu muito, e principalmente em função lá do Green Deal europeu, né, para a saída da pandemia. E aí a gente já via uma discussão em termos mundiais de que a transição energética mundial, e assim, óbvio que a gente está falando de narrativas, né, passaria pela eletrificação de boa parte das matrizes, né? Então, e por quê? Porque muitos países, principalmente na Europa, eles não têm tantas outras fontes energéticas como exatamente. A gente tem, e não tem terra, e não tem sol, então assim, é diferente, né? Então, e aí, mas são economias maduras que têm que pensar em como fazer essa transição para suas indústrias. Então, a eletrificação parece um caminho bastante evidente para eles. E aí, para eletrificar, sabendo que também os recursos energéticos renováveis lá também são finitos, qual é o vetor energético? Como que você pode importar uma energia que é renovável? É por meio do hidrogênio. Então, foi assim que essa discussão do hidrogênio, ela digamos assim, ela estourou, né? De repente, falou assim, agora é o momento do hidrogênio. E aí, quando a gente pensa no momento do hidrogênio, a Europa começou falando muito do hidrogênio verde, que é o que vem da eletrólise a partir das energias renováveis. Hoje a gente fala, né, que tem muitos tons de verde, porque eles têm um medo, né, de perder competitividade para a indústria. Então, que tipo de emissões você aceita para o hidrogênio, né? Então, eles estão, acho que, calibrando um pouco o que é o hidrogênio aceitável para ser considerado descarbonizado de alguma forma. Mas, de qualquer forma, a discussão que veio com isso se a Europa fizer esse movimento, a gente pode pensar que será que isso é um movimento global, né, de mudança de paradigma em termos de energético para alimentar as economias? Todas as economias. Sair do combustível fóssil para ir para o hidrogênio? Pode ser que sim. Então, nesse sentido, para o Brasil é que veio a questão. Se o paradigma mudar, e aí deve ser em 10, 20, 30 anos,
o paradigma mesmo, se mudar, o Brasil tem que estar preparado para isso. O Brasil tem que estar preparado para poder também usar o hidrogênio, produzir hidrogênio e exportar o hidrogênio, se for o caso. Então, o trabalho que a gente está fazendo, ele tem um olhar de curto prazo, que é atender essa potencial demanda do mercado europeu que quer importar hidrogênio verde, então tem esse olhar, e aí tem alguns projetos que estão andando, estados bastante empenhados nisso, mas tem um olhar de longo prazo, assim, olha, tudo bem, então assim, pode ser que o hidrogênio verde se viabilize em alguns projetos pilotos focados em exportação, pilotos não, grandes projetos focados para exportação, mais rápido do que a gente pensava, porque é uma tecnologia que ainda não é competitiva, então a importação, por exemplo, que a Alemanha está se propondo a fazer, é justamente para pagar um diferencial de preço para a indústria lá, então eles importam hidrogênio mais caro, o verde, para poder consumir o hidrogênio verde, é um preço de um hidrogênio talvez não verde na Europa, né? Então, de qualquer forma, tem então um olhar para o curto prazo, assim, ó, vamos contribuir o governo, né? No máximo que a gente puder para viabilizar esses projetos, é importante, e com isso a gente vai dando escala e permitindo uma aceleração, né, do ganho de competitividade da tecnologia do hidrogênio verde, desejável, mas a gente tem um trabalho mais de médio e longo prazo, que é como é que no Brasil, do país, do tamanho que é, com todos esses energéticos, como é que a gente pode incentivar o mais rapidamente possível a produção e o consumo de hidrogênio, e é por isso que a gente fala que a nossa proposta, o nosso Programa Nacional do Hidrogênio, ele é colorblind, porque no fundo é onde for mais rápido, porque a gente pode pensar desenvolver infraestrutura de transporte, a gente tem que pensar em regras de segurança, todo mundo fala sobre isso, já tem, naturalmente, porque a gente usa o hidrogênio em usos industriais, mas assim, em maior, larga escala, pensar na questão da segurança naturalmente, e em toda a parte de infraestrutura logística, que vai por dutos, vai por gasodutos, e a gente está falando do Brasil desse tamanho que é. Então, é nesse sentido que a gente desenhou as diretrizes do Programa Nacional do Hidrogênio, elas estão disponíveis no site do Ministério, são acho que 53 diretrizes, é bastante coisa, organizado em 6 eixos, então tem um eixo que é voltado para gerar conhecimento, que é a parte de planejamento, tem um eixo que também é gerado para o outro lado de gerar conhecimento, que é capacitação, tem um eixo voltado para a discussão justamente de regulação, mercado, o que é que falta, tem um eixo que é internacional, e aí tem a ver, que depois a gente pode conversar sobre essa questão de taxonomia, taxação de fronteira, como é que esse mercado nosso conversa com o resto do mundo, tem um eixo de desenvolvimento tecnológico, naturalmente, porque daí, entre 2002 até agora, a gente fez bastante desenvolvimento em tecnologia, inclusive para uso do hidrogênio energético, né, porque ela usa combustível. E aí a gente tem que continuar com esse trabalho. Disse a Juliana, muito investimento em desenvolvimento tecnológico vai ser necessário para claro. Está bem alinhado com o relatório da Agência Internacional de Energia também. Então é isso, assim, o programa ele é bastante amplo, ele é muito mais um roadmap e um esforço de coordenação do governo federal, Entendi. mas governos estaduais e também a sociedade, para a gente poder ir tirando essas coisas do papel de forma organizada. Muito obrigada, Agnes, por essa explicação. É bem interessante porque a gente que está trabalhando, eu trabalho com sustentabilidade de negócios há 20 anos, o tema de energia sempre esteve presente, obviamente, e o que está acontecendo nesse momento, né, com a agenda entrando aí no centro da discussão de competitividade e de evolução dos mercados e dos setores, a gente está tendo que aprender de novo muito mais, né? Então preparem-se aí para aprender sobre as cores do hidrogênio, os processos de hidrogênio, transporte de hidrogênio e como é que o hidrogênio vai se acoplar aí com tantas outras fontes que o Brasil, né, na sua situação tão particular, vai ter que analisar de uma forma muito específica para manter competitividade aí, combinando com tantas outras soluções. Eu queria voltar para a Juliana e para o Marcos, né, para perguntar para eles, do ponto de onde vocês estão, né, e como vocês têm pensado, essa questão do hidrogênio entra na conversa, vocês têm olhado para isso, como vocês olham para isso, né? A Agnes contou a perspectiva do governo de começar a traçar aí um esboço de um caminho que a gente poderia seguir para a gente não ter portas fechadas, né, mais para frente, quer dizer, ter um investimento aí de continuidade, mas vocês, na cadeira onde vocês sentam nas empresas, né, e nas empresas com as quais vocês têm contato, como é que vocês veem a questão do hidrogênio nesse momento ou evoluindo? Quem quer começar? Quer começar o Marcos dessa vez? Posso te convidar, Marcos, para ir primeiro? Vamos lá. Ok. Falando sobre o aspecto da siderurgia, né? A siderurgia tem um plano hoje bem estruturado, né, de transição energética. Num primeiro momento, no momento atual, visando descarbonizações, nosso objetivo é
basicamente incrementar a utilização de sucata, ou seja, eu estou tirando lá o carvão, que é o vilão da história, incrementando sucata, ou seja, fazendo reciclagem, utilizar a economia circular, que é biomassa, coque verde, daí temos todas essas tecnologias que já são tecnologias que existem, que a gente pretende implementar, deve implementar num curto espaço de tempo, né? Passaríamos por uma segunda etapa. Nessa segunda etapa, né, um dos vetores mais importantes nesse processo de substituição seria a entrada do gás natural de uma maneira mais forte na matriz, né, bem alinhado, né, com os planos aqui do Brasil, de maior disponibilidade de gás, reservas do pré-sal, abertura de mercado, né? A gente entende que o gás natural seria um vetor importante aí nesse período de transição, até que a gente possa ter tecnologias que a gente utilize o hidrogênio em larga escala como um agente redutor. O que a gente enxerga hoje no curto prazo, talvez seja uma utilização de um mix, né? Eu vou ter lá altos fornos, que eu vou injetar nos altos fornos o carvão, o finos de carvão, o gás natural e o hidrogênio, né? Proveniente aí do processo de eletrólise, proveniente aí de um reformador aí, que talvez a gente utilize, né, para que a gente possa tornar esse hidrogênio um pouco mais verde aí, utilize um etanol, utilize um biometano como combustível do reformador, ou seja, seriam dentro dessa perspectiva que nós enxergamos. Né? Nesse primeiro momento existem aplicações, ainda não são aplicações que podemos dizer em escala industrial, né? Mas, como na siderurgia tudo é grande, né? O volume de hidrogênio que a gente poderia aplicar hoje já seria um volume bastante significativo. Interessante, muito interessante. Mas a resposta, então, no final vamos ter que passar por um mix, né? Todo o setor vai ter que usar um mix de energia, tentando aí equilibrar a questão das emissões. Eu queria saber se a Juliana... desculpa, pode falar, Marcos. E só um último ponto, né? Pegando aí, carona, um dos pontos que a Agnes comentou, né? Um dos pontos primordiais para que essas tecnologias sejam implementadas de uma forma mais ágil é justamente a definição dessas questões, né? A gente trabalha, né? Vou falar do exemplo da Ternium, a gente tem aí 85% dos nossos produtos são voltados para exportação. Então, nós temos que estar 100% antenados a mercado de carbono europeu, mercado de carbono americano, e a gente ter exatamente uma isonomia, né, entre o que está acontecendo já, né, nesses mercados e o que vai acontecer no Brasil, em termos de taxação de carbono, vai ser um mercado de carbono livre. Esse seria um ponto importante para a indústria, para que isso servisse como benefício para que a gente incentivasse esse desenvolvimento de tecnologia e talvez encurtar esse período de desenvolvimento, vamos assim dizer. Entendi. Juliana, você pensa igual o Marcos? O que vocês estão pensando aí que é parecido e o que é diferente? Bom, a gente vê também uma série de possibilidades na transição energética para reduzir emissões de gases de efeito estufa. Muito passa pela biomassa, né? A Vale agora com a Tecnored fazendo os briquetes para autorredução, que são briquetes feitos a partir de resíduos de palha de cana-de-açúcar. Então, a gente tem muitos estudos e muitas aplicações de biomassa, mas sem deixar de lado as outras tecnologias que a gente está acompanhando também, como a própria captura de carbono e o hidrogênio. Nesse sentido do hidrogênio, eu acho que só faz sentido para a gente o hidrogênio verde. A gente tem a meta de descarbonizar e a gente participa de um estudo que está sendo desenvolvido pelo World Business Council for Sustainable Development, e aí a gente fez uma definição que vai ser soltada agora na COP26 do que seria o hidrogênio considerado um hidrogênio limpo, né? O hidrogênio atual, ele tem em torno de 11 quilos de CO2 por quilo de hidrogênio. Aí seria considerado um hidrogênio de baixo carbono se ele tivesse 3. E para ser um hidrogênio limpo, teria que ser menor do que 1. Então, teria que ser realmente o hidrogênio verde, que é o hidrogênio gerado a partir da eletrólise de uma energia que vem de fontes renováveis. Para a gente aqui no Brasil, isso é bem possível, né? Porque a gente tem uma matriz muito renovável e a gente tem um privilégio da gente conseguir energia limpa na rede, né? Então, você consegue colocar um eletrolisador com alto fator de capacidade consumindo energia limpa da rede. Excelente. Na nossa visão, o hidrogênio verde, ele antes de 2030, ele vai estar competitivo em relação
ao hidrogênio cinza aí pela reforma do metano, né? É claro que soluções, como tem sido feita pela Hytron também, de reforma do etanol para gerar o hidrogênio, são soluções muito interessantes e que podem ser particularidades e alavancar ganhos de competitividade do Brasil também, como é a nossa política do etanol. Então, nada disso a gente está fora do radar. Em termos de aplicações, são muitas, né? Como eu já disse, a gente está olhando tanto em processos como combustível, na substituição dos combustíveis fósseis, mas também como agente redutor na produção do aço aí. Muito interessante, quer dizer, tem coisas bem parecidas com o que o Marcos estava falando e tem já aí alguns avanços em relação às soluções. Agora eu queria falar um pouquinho de como o mercado reage a tudo isso que a gente está falando, né? Então, quando vocês colocam os seus produtos no mercado, estão falando com os seus principais clientes, né, que também são gigantes da economia, que também são parceiros internacionais. Como que essa conversa acontece? Eles perguntam, vocês são obrigados, então a Agnes começou a falar da importância da transparência, da governança que agora entra no jogo, né? Então ter que falar sobre os indicadores, ter que falar sobre as metas, ter que falar sobre os processos. Como é que é isso nessa interação? E depois eu vou fazer uma pergunta parecida com a Agnes sobre como é que é essa interação do governo com todos esses players, né, pedindo informações. Mas vamos começar por vocês aí. Quem quer falar? Juliana? Vai lá, Juliana, já pegou a bola, vamos lá. A Vale faz o reporte, o inventário das suas emissões, o reporte tanto no relatório de sustentabilidade quanto junto ao CDP, né? Então tem uma importância da gente estar colocando desde já as nossas emissões a cada ano, as metas para redução e quais as ações que a gente está perseguindo para atingir essas metas. Isso com o objetivo de dar maior transparência para os clientes, para os investidores, de mostrar que nós estamos nos importando realmente com isso e que estamos buscando soluções. É claro que o desafio não é fácil, né? Para começar, a Vale já permite que a gente aprove projetos de investimento considerando um shadow price de carbono aí de $50 por tonelada. A gente acredita que isso vai evoluir também. Então, mesmo antes da gente ter um mercado de carbono estruturado nacional, que eu acho que a Agnes pode até falar isso depois, está em processo de desenvolvimento no âmbito nacional, mas a gente já se antecipa e já permite que projetos sejam valorizados, considerando $50 de tonelada de carvão equivalente à tonelada evitada, mesmo antes da gente saber que a gente consegue monetizar esse gás evitado. Eu acho que são iniciativas como essas que impulsionam o pioneirismo, né? É claro que ter o mercado de carbono vai acelerar muito esse processo. E aí não só o mercado de carbono no Brasil, mas internacionalmente, né? A Vale tem atividades também na Indonésia, no Canadá. Então, essas restrições ou esses mercados de créditos de carbono são fundamentais para que a estratégia se mantenha interessante também aos olhos dos investidores, né? Uma empresa privada, ela tem sempre o compromisso de dar o retorno para o investidor. Então, a gente aponta o caminho e está esperando também do mercado e do governo o suporte, a missão de descarbonizar e de transição energética, ela não é privada só, ou pública só, ou individual só. É o planeta, né? Estamos todos juntos com esse problemão para tentar endereçar cada um como pode. Né? Então, cada um assumindo a sua responsabilidade, mas a gente não vai conseguir atingir as metas sozinhos, né? Então, é muito importante a gente trabalhar em conjunto para isso. Complementando. Deixa eu só pegar um pouco da Juliana. Claro. Tá bom, Marcos, pode falar. É só um complemento, tá na mesma linha, né? Nós hoje já somos demandados, principalmente, vou citar um exemplo, indústria automobilística internacional, né? O aço que é direcionado para essa indústria, ele tem, obviamente, todas os reportes de emissões, as metas de redução, todo esse ponto. Hoje eles já demandam da indústria siderúrgica o que seria o aço verde, né? Já nos pedem metas para que as informações, exato, chegue num horizonte de aço, do que seria no futuro um aço verde. E um outro ponto que a Juliana comentou, que nós também trabalhamos internamente, né, na definição, né, de novos projetos, a gente também já atua, né, com uma precificação interna de carbono para auxiliar na tomada de decisão aí dos novos investimentos. Isso já é uma prática comum aqui na empresa. Acho muito interessante, Marcos e Juliana, que vocês estão falando, porque vocês descrevem
bem concretamente como na prática vocês já estão preparados para falar sobre esses temas para qualquer stakeholder que apareça, até porque nas negociações, né, como o Marcos acabou de descrever, isso é parte já das informações que são enviadas dentro das transações comerciais, mas também, como a Juliana estava falando, uma série de outras iniciativas que você precisa sinalizar para falar com investidores, com reguladores, né, onde é que vocês estão olhando aí as grandes soluções. Agnes, eu vou te perguntar o que você pensa disso tudo, mas antes eu queria dizer para quem está nos ouvindo que, claro, vocês podem mandar perguntas, acho que todo mundo já aprendeu aí a enviar perguntas, já tem uma pergunta para a Agnes. Então, Agnes, vou deixar você comentar sobre esse último ponto e depois vou passar para uma pergunta, tá bom? Vamos lá, o que você acha? Não, eu acho, a gente tem conversado muito com a indústria sobre isso, eu acho, porque é na linha do que a Juliana falou, assim, o nosso papel, e graças a Deus, assim, trabalhando no Ministério de Minas e Energia, a gente lida com setores que são basicamente privados, é facilitar o investimento privado. Então, eu acho que tem que ter esse esforço conjunto. E sabendo que essa indústria ela é muito exportadora, óbvio que eu vou falar do hidrogênio, mas não é restrito a isso, é que a gente tem esse olhar de poder, ou do esforço que a gente vai fazer, para acompanhar o desenvolvimento internacional de padronizações, taxonomias, critérios, porque é aí que é o pulo do gato, eventualmente, né? E aí que, de repente, você consegue discriminar alguma coisa. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Do governo federal, que eu posso dizer é que existe hoje um esforço bastante grande do Ministério do Meio Ambiente, da Casa Civil, de participar das negociações na COP26, e justamente com esse olhar de contribuir para a discussão, de contribuir para o atingimento da descarbonização. Só que a gente tem também um dever de casa grande a fazer, né? Então, a gente justamente começou recentemente a discutir de novo a Política Nacional de Mudanças Climáticas, de atualização, e aí, como a Juliana falou, a gente já está discutindo o mercado de carbono, e mercado de carbono é bem interessante porque a gente tem uma lei no setor elétrico que nos determina o estabelecimento de diretrizes para consideração dos benefícios ambientais das fontes no setor elétrico, assim, não falo no setor elétrico, mas assim, a partir do setor elétrico, e aí a gente começou a fazer essa reflexão no setor elétrico, assim, poxa, mas esse setor, ele é 85% limpo, né? Então, assim, qual é o valor para a sociedade de a gente ficar penalizando a energia que não é limpa, e principalmente, eventualmente, porque ela é necessária em alguns momentos, então a gente vê, por exemplo, agora, nesse momento de grande escassez hídrica, como essa energia é necessária, então essa energia teria o potencial de ficar mais cara, e se não tem um ganho maior para a sociedade, se a gente começar a discutir o benefício dessa energia limpa para a economia como um todo. E aí que a gente começou a discutir mercado de carbono com o Ministério da Economia, então a gente já estava caminhando para trazer diretrizes nesse sentido. Então, duas linhas, né? Uma parte de mercado de carbono e outra parte que é a parte de certificação, que tem a ver também com essa questão das taxonomias, de facilitar, né? Criar uma linguagem que seja aceita, não vou dizer universalmente, mas mundialmente, ou pelo menos nacionalmente, né? Então, assim, é justamente buscar criar, trazer essa lógica de padronizações. Mas isso que a gente viu no Congresso Nacional é que o próprio Congresso Nacional começou a tocar para si, com toda a legitimidade possível, a discussão sobre o mercado de carbono. Então, assim, agora tem que eu saiba, né, tem 2 projetos de lei tramitando com essa proposta de instituição do mercado de carbono. Então, assim, eu acho que nem a Juliana falou, né, talvez o hidrogênio verde, a gente estava achando que era um negócio no final de 2030 e tal, ele se acelere muito e parte muito da nossa parte e da parte das empresas que a gente está vendo, pela precificação do carbono, porque é a precificação do carbono que vai tornar tecnologias limpas mais competitivas, basicamente, né? Então, está andando em sintonia nesse movimento. Ô Agnes, então, pegando carona nesse seu comentário, nessa sua fala tão interessante, que abre várias portas aí para onde essa discussão está indo, né? A Iris Marinho fez uma pergunta que tem a ver com a relação dessa agenda toda com o agro, né, com o setor de agronegócios brasileiro. Então, ela está perguntando sobre o papel que esse setor, né, parceria, aliança com esse setor, pode ter dentro da agenda de carbono, mas não somente. Eu estou esticando, estou pegando carona aqui, Iris, você me dá licença de pegar carona na sua pergunta e falar, em geral, né, o setor de agronegócios brasileiro é imenso, né? Nós somos aí batedores de recordes em quase todas as commodities que nós produzimos, além de termos uma variedade de outros produtos
Europa sendo o nosso segundo principal comprador, né, de produtos de agronegócio, a China o primeiro, mas é principalmente por causa da soja, mas um setor que, né, tem conexão com todos os mercados do mundo e tem um potencial dentro da agenda de emissões indiscutível, né? Acho que a gente nem precisa falar disso, a nossa matriz também mostra isso, né? Nossas emissões, quer dizer, ao mesmo tempo que é um setor que oferece muitas soluções, também é o setor hoje, junto com gestão de uso do solo e florestas, onde a gente está tendo um aumento, né, das emissões. Então, eu queria que você, Agnes, comentasse sobre a aliança com o setor agronegócio, se o Marcos e a Juliana quiserem falar também, claro, é super interessante, porque a Juliana já deu uma pista ali, né, do que vocês estão fazendo, que conecta aí com o agro. Mas eu acho que é um tema extremamente relevante para todos nós, né, para a agenda, para o Brasil e para o que vocês estão fazendo, porque tudo que vocês fazem tem grande escala e o agro é a nossa grande escala, né, na economia. Você quer comentar, Agnes, por favor? Eu acho que essa pergunta é muito interessante, assim, eu acho que a gente tem muitas spillover effects, né, nessas discussões do agro. Isso. Começando, então, pela parte da energia, é óbvio, né, que quando a gente olha para o agro, a gente olha muito para a questão da biomassa, cana-de-açúcar, assim, né, toda a parte que é biocombustível, então, assim, é uma discussão bastante correlacionada, e aí a gente tem naturalmente, dentro do setor elétrico, isso tudo conta. E no setor de energia, o RenovaBio, a política, né, de descarbonização da matriz de transportes, ela é baseada no biocombustível. E a gente tem um outro programa, que é o Combustíveis do Futuro, que é justamente olhando para a contínua descarbonização da matriz de combustíveis. E aí, de novo, né, uma questão de taxonomia, olhando sempre para o que a gente chama da descarbonização ou das emissões do que eles chamam do poço à roda, né? Porque, no fundo, depende muito como é que você conta esse carbono, né? Mas, assim, isso é uma discussão muito grande e relevante, porque, assim, se a gente está falando de descarbonização, a gente tem que discutir critérios razoáveis e defensáveis, né, para defender isso. Então, o agro, para a gente, tem toda essa parte que vem da bioenergia, que é muito relevante, e aí bioenergia tem outra parte que é o biogás, quando a gente fala de cultura de suínos, né? Então, e aí tem uma discussão de como a gente trabalha no novo mercado do gás, na regulação para os dutos de gás, para permitir a mistura com biogás também, então permitir a expansão desse mercado, que é bastante relevante. E, além disso, a gente agora fazendo um pultão para o governo federal, nessa discussão de agenda climática, estão todos os ministérios, o MAPA, o Ministério da Agricultura está lá também, e aí é lá onde que a gente justamente está discutindo como que, naturalmente, a NDC brasileira, a gente fala, né, que a meta da NDC ela é economy-wide, né, ela vale para toda a economia, ela não é setorial. Mas, de qualquer forma, a gente tem um trabalho grande para detalhar essa NDC, no sentido de estabelecer critérios, indicadores, e aí sim a gente talvez consiga justamente olhar qual é a contribuição, né, que cada setor pode dar, então isso ainda está em discussão, mas, de qualquer forma, a gente já está fazendo um trabalho muito grande de mapeamento das políticas já existentes em vários setores, inclusive no agro, que já tem contribuído para isso, porque tem também toda essa discussão de baseline, de onde você parte, né? Tem muita coisa que já foi feita, né? Então a gente tem que poder também mostrar... Resgatar, Pareça que é um vilão, não é, porque tem muita coisa que já foi feita. E aí eu acho que tem, e justamente isso ajuda, inclusive, a gente a melhorar essa nossa reputação internacional, na medida que mostra que não necessariamente é o agro que é responsável pelo desmatamento, né, na Amazônia. Então, assim, a gente vê todas essas retóricas que a gente sabe que não são verdadeiras, né? Então, tem que ter, mas tem que ter elementos. Então, assim, eu acho que esse é o trabalho que a gente está fazendo para poder comprovar e mostrar as políticas que estão em curso e os resultados que a gente está obtendo com isso. Entendi. Juliana, Marcos, querem comentar sobre a aliança com o agro? Fala, no agro, tem uma outra questão que é importante, a interface com o hidrogênio, né? Porque o setor do agronegócio é um setor que é um grande vilão de emissões, né? Mais do que se fala até, fica todo mundo só demonizando mineração, siderurgia. Não, mas o setor do agronegócio também emite muito, e principalmente que passa pelos fertilizantes. Na indústria dos fertilizantes, que é fundamental para você ter uma produtividade de alimentos para alimentar a população, o hidrogênio vai ser fundamental em descarbonizar isso. E como que esse hidrogênio vai ser competitivo para a indústria de fertilizantes? Vai ser justamente ganhando escala. Então, quanto mais aplicações de hidrogênio a gente puder proporcionar, seja na fabricação do aço, seja substituindo combustíveis fósseis em processos, em mobilidade, a gente está favorecendo também de uma forma que a produção de fertilizantes seja viável a partir do hidrogênio, reduzindo a emissão do setor do agronegócio.
E com isso a gente também melhora a equação do agro como ele é, né, na verdade, utilizando aí os insumos que ele utiliza. O Marcos a meta, quer falar? como eu disse, de descarbonizar não é da Vale ou do Brasil, é global. Claro, então todos os setores deveriam estar comprometidos com isso, né? Só pontuar aí, a gente comentou-se um pouco aí sobre biogás, biometano, né? Só comentar que isso hoje já é uma realidade na siderurgia. A gente, na Ternium, por exemplo, a gente utiliza, né, 20%, né? A gente substituiu 20% do nosso gás natural fóssil por biometano, mas no nosso caso, gás de aterro, né? Porque nós estamos na cidade do Rio de Janeiro, né? Mas isso já é uma realidade. A gente já mitiga emissões com a utilização de biometano. Isso tudo é muito interessante, até porque eu acho que a gente vai ver também, como eu estava falando, a gente vai aprender sobre as cores do hidrogênio, aprender toda essa linguagem que a gente está começando, né, a disseminar numa mesa como essa para as pessoas todas que vão ter que tomar decisões considerando tudo isso, mas também dentro do setor do agro, né, a gente vai aprender essas novas tecnologias. Eu estava vendo também a conexão entre tecnologias para absorver carbono no solo, né, que é considerado hoje pelos especialistas uma das maiores chances que a gente tem de redução de emissões, e de novo o Brasil está lá tendo um potencial para isso que é incomensurável, mudando poucos procedimentos, né, dentro do agronegócio de grande escala, a gente já é capaz de usar também esse novo conhecimento. Então, acho que o agro aí vai aparecer nessa agenda de uma forma que a gente ainda nem imagina. Eu vou olhar aqui as perguntas que a gente tem, então vou passar para a próxima pergunta, que na verdade é uma pergunta interessante, que tem a ver, todas as perguntas eu sempre falo, são muito interessantes. O André Fararese está perguntando sobre como usar a via de rede de gás natural, né, os pipelines de transporte de gás natural, também para hidrogênio, que isso tem sido discutido na Europa, e se tem coisas assim sendo discutidas no Brasil. E se tem, eu vou complementar, alguma outra facilidade, né, com a instalação que a gente já tem construída, né, que já está sendo usada para outras coisas, que poderiam ser, então, utilizadas para viabilizar as novas tecnologias. A Agnes vai falar, pelo que eu vi. Não, assim, da mesma forma que a gente falou do biogás, né, essa foi o olhar também para o hidrogênio. O que a gente fala, a nova lei do gás, né, ela foi aprovada na mesma época que a gente estava desenhando essas diretrizes para o hidrogênio, e a gente, então, justamente procurou o pessoal para falar assim, olha, a gente precisa que qualquer que sejam os novos dutos que a gente construa, que sejam passíveis de transportar hidrogênio também. Óbvio que aqui a gente está falando que as especificações técnicas, né, para transportar gás natural e hidrogênio, elas são distintas. O que a gente sabe é que existe algum tipo de nível de tolerância, ou seja, acho que até 30% você consegue transportar junto. Então, assim, já tem esse olhar, e é o mesmo olhar que a gente falou para o biogás. Então, e aí o que eu acho que é interessante, comparando com o mundo, o Brasil ele é um país que a infraestrutura de gasodutos ela ainda é muito escassa. Talvez não seja tão pouco, mas é que o país é tão grande, então assim, a gente precisa desenvolver mais. E aí sempre tinha esse olhar, assim, poxa, o Brasil vai começar a colocar duto, vai, né, investir nesses ativos com muito tempo para amortizar. Então, a gente fala assim, a gente já tem que pensar na constituição desses ativos, pensando no repurpose desses ativos, para quando, eventualmente, o gás deixar de ser um combustível desejável, né? Porque a gente está falando de desenvolvimento tecnológico. Então, a gente está falando também do paralelo, que você pode justamente desenvolver o CCUS lá na frente e falar assim, não, dá para sequestrar carbono do gás, né? Então, a gente não sabe. Mas fato é que a gente tem que desenhar essas regras e possibilitar esse tipo de repurpose dessas infraestruturas. Isso. Então, isso está no radar, isso a gente conversou no Ministério com a ANP, e claro que a gente, quando fala do gás, também tem que olhar para a parte da competência dos estados. E aí o que a gente fala? Tem alguns estados que têm procurado a gente, principalmente esses, que já estão olhando para digamos assim, esse resultado mais de curto prazo, que é a exportação do hidrogênio verde em grandes projetos, né? Então, que já estão sendo discutidos e desenvolvidos. Então, com esses estados, a gente sempre tem falado sobre também essa competência estadual deles. Assim, não sei se vocês têm tudo, se vocês não têm, se vocês vão ter, mas fato é que pode até ser que um projeto desse ele se viabilize inicialmente focando em exportação. Mas se a gente desenvolver um mercado no país, você tem que também poder olhar para poder usar esse hidrogênio no Brasil também, então nessas infraestruturas correlatas desenvolvidas. Então, eu queria pode ficar na mesma página, digamos assim.
Eu acho que é muito interessante. Na verdade, o mundo inteiro agora começou a pensar desse jeito. Como a gente está vendo as transições se acelerando, né? Todo mundo está pensando em investimento de tal forma que você possa reutilizar os investimentos para as próximas etapas. A gente tem mais aí uns 10 minutos para conversar. Oi, Juliana. Só complementando isso que a Agnes falou, tem uma restrição, acho que até menos do que 30% em misturar o gás, o hidrogênio junto do gás nos gasodutos existentes, que é uma restrição do material. O hidrogênio, como ele é muito leve, ele acaba corroendo a tubulação. Então, não seria adequado assim, exatamente você fazer um retrofit de uma hora para outra, você achar que aquela infraestrutura que existe para o gás vai ser adequada para o hidrogênio. Esse limite, eu acho que é de 15% a 20% que eles estão injetando na Europa, e eles sabem que mais do que isso você vai ter problema. Então, provavelmente, se tiver que criar uma infraestrutura para transporte de hidrogênio, ela vai ter que ser uma infraestrutura toda nova, se for para transportar hidrogênio puro. Né? E isso é uma coisa que demora muito tempo. A gente vê quanto tempo que o gás já está aí, e como a Agnes falou, pelo porte do nosso país, a nossa malha de gasodutos de transporte de gás ainda é muito pequena. Né? Então, isso são coisas que vão levar muito tempo, que a gente vai precisar de uma maturidade, de um preço competitivo que justifique você ter infraestrutura para dar escala. Isso me leva bem gentilmente para o próximo tema. Eu ia falar, a gente tem mais alguns minutos para falar. Obrigada, Juliana, pelo seu comentário, porque a gente acompanhou a evolução dessa matriz. Eu vou pegar a Europa aqui, mas podia pegar outras partes do planeta. Da Europa eu acompanhei mais de perto, então, e todo mundo acho que acompanhou mais de perto, que foi o investimento na Europa da produção distribuída de energia, né? Então, produção de energia renovável distribuída, tanto a gente viu isso no setor para a população, né, para uso doméstico e tal, para aliviar a rede, aliviar também a responsabilidade única governamental de manter essa produção o tempo todo. E a gente também viu grandes experimentos, eu acompanhei alguns grandes projetos de inovação para empresas pesadas, né? Que foram, então, começaram também a investir na produção da sua própria energia dentro dos seus sites, dentro das suas redes ou em alianças, né, com outros parceiros com os mesmos objetivos. Então, eu queria saber de vocês aí, o que vocês acham da questão o papel da produção de energia distribuída para essa solução da rede brasileira e também para para produções de grande escala como as que vocês estão envolvidos. Isso é uma questão para o Brasil? Vocês acompanharam? Tem algum exemplo que vocês acharam interessante? Nós estamos indo para esse caminho, como a gente viu. Outro dia eu acompanhei um documentário sobre uma empresa de siderúrgica alemã que está usando energia renovável, né, e está fazendo as novas baterias baseadas em água salgada, principalmente, né, para simplificar ali a tecnologia. Então, muitas coisas interessantes acontecendo na busca dessa independência, né, de certa forma, de todos os altos e baixos aí que as matrizes energéticas, especialmente aquelas que transportam energia, né, oferecem mais e mais. No caso da Europa, claro, você passa todos esses dutos, todas essas linhas de transmissão por tantos países, né, com regulamentações tão diferentes, e você tem toda uma negociação que envolve anos. Os pipelines continuam sendo grande tema. Cada vez que a Europa vai construir um novo pipeline, todo mundo, todos os países, toda a imprensa, todo mundo se envolve, porque exatamente eles são caros, são de longo prazo, né, tem impacto bastante grande. Então, como é que essas soluções que evitam esses caminhos mais complexos, qual é o papel que elas têm no futuro aí da competitividade da nossa indústria, mas também do alívio das nossas redes? O que vocês acham? Quem quer começar? Neumar, assim, eu acho que a geração distribuída ela já é uma realidade no Brasil e é uma realidade que cresce bastante, né? Então, o que a gente tem na geração distribuída hoje é uma ineficiência em termos de alocação de custos. Então, assim, ela é muito barata para quem tem e muito cara para quem não tem. Então, a gente tem um projeto de lei que justamente foi consensado entre os agentes, né, que trabalham com geração distribuída, o Congresso e o governo, que está lá tramitando, justamente para fazer uma transição para reduzir esses subsídios cruzados. Basicamente, esse é o problema da geração distribuída no Brasil. Ela tinha um potencial de se tornar muito insustentável para quem não tem, né? Porque, mas, assim, tirando a questão do custo, tirando a questão do custo, ela é uma realidade que veio para ficar. Só que o que eu acho que não pode
generalizar é no sentido que o Brasil ele tem um sistema interligado nacional que acho que assim, é uma das coisas talvez mais preciosas que a gente tem em termos de sistema elétrico, né, no mundo, assim, porque é um sistema interligado muito grande. E qual é a vantagem do sistema elétrico interligado? É que ele aproveita a complementaridade das fontes. Então, se você tiver muito isolado, você pode ficar. Aí, que nem você falou, você vai ter que botar a sua renovável com uma bateria, mas isso não necessariamente é mais barato do que você comprar a energia que vem do grid, porque a depender, né, do perfil de geração no momento, pode ser muito mais barato. O que a gente está vendo é que, no caso de mudanças climáticas, a nossa ainda grande dependência de hidroeletricidade, ela é boa, mas ela tem ficado menos boa porque tem chovido menos. Claro. Então, nesse sentido, a gente tem que continuar fazendo esse trabalho de que é o que a gente chama de fazer ganhar resiliência no sistema. Na rede. Isso, diversificar as fontes de geração, que são contratadas mais centralizadamente, porque elas são mais baratas. Se você for ver, né, o quilowatt-hora lá instalado, lá é mais barato. O centralizado, e também diversificar e ampliar o sistema de transmissão para justamente evitar todas essas questões de congestionamento na transmissão. Mas é diferente do que, por exemplo, que nem você falou na Europa, que você precisa importar um gás, que você tem que importar um combustível, não é o nosso caso. Então, nesse caso, assim, no nosso caso, eu acho que a gente tem muita coisa para melhorar no setor elétrico, e principalmente para grandes consumidores, a Juliana pode falar sobre isso, porque tem a ver com os outros custos que tem na conta, né? Que, assim, é imposto, são os encargos setoriais, mas os encargos setoriais, eles têm um olhar que a gente tem feito um trabalho, né, tipo, progressivo de ganhar eficiência, focalização e transparência nos encargos, mas ele ainda ele tem, né, um lado dele que é de redução de desigualdades. Então, a gente hoje, né, o encargo setorial que está na conta de todo mundo é para ajudar a região norte isolada, que não tem sistema interligado, a poder produzir energia e ninguém morrer para pagar a conta de luz lá. Então, quem quer fugir, né, disso, tende a poder investir na questão da autoprodução e justamente tentar ficar independente. Só que quando a gente vê para essas discussões agora sobre hidrogênio, principalmente para exportação, ele a priori é um hidrogênio produzido a partir de uma energia renovável. Renovável você pode ter até in situ, né, muito próximo, mas é muito pouco provável desse hidrogênio ele ser produzido desconectado da rede, mesmo porque aquela energia renovável não gera o tempo inteiro. Uhum. Então, existe um ganho muito grande em estar conectado nessa rede, e existe naturalmente um ganho, eu acho, em termos de empoderamento das pessoas dentro das suas escolhas, de poder fazer geração distribuída. Então, é isso que a gente tem que viabilizar. Só que o que a gente tem que melhorar ainda é um pouco essa alocação desses custos da geração distribuída. Então, esse é um caminho que a gente está correndo. Mas, assim, acho que é uma realidade que veio para ficar, e eu acho que elas não são incompatíveis, essa que é a verdade. Não, claro que não. Entendi. Agnes, eu vou só parar antes de passar a palavra para a Juliana e para o Marcos, lembrar que a gente tem 2 minutos aí para encerrar. Vou pedir para a Juliana, então, fazer os comentários dela e as palavras finais, o Marcos também, depois eu peço para a Agnes fechar, tá bom? Tá, já, vamos obrigada. usar os nossos minutos. De nada. Bom, eu ia falar exatamente isso que a Agnes falou, que se a gente tem pouca rede de gasoduto, a nossa rede de transmissão de energia elétrica, ela é muito boa. Então, não faria sentido a gente pensar em fazer hidrogênio a partir de geração distribuída no Brasil. Né, você teria que colocar uma capacidade instalada muito grande de energia e o hidrogênio ia acabar ficando caro. Então, essa é a competitividade que a gente vê. A gente pode fazer hidrogênio verde conectado à rede, porque a gente tem o privilégio de ter um sistema de transmissão espetacular. Nacional. Claro que tem que continuar tendo reforço para isso. E a geração distribuída tem outro papel dela, que eu acho que não seria ligado com a produção de hidrogênio. Mas a Agnes falou tudo que estava na minha cabeça já, como se a gente tivesse combinado. Eu queria agradecer, já aproveitando que são os comentários finais, a oportunidade de estar aqui. Foi muito bom, muito, muito interessante ouvir de novo a Agnes e ouvir os pontos do Marcos também, e poder estar compartilhando isso tudo para a gente crescer juntos. Obrigada. Muito obrigada, Juliana. Marcos. Acho que ele congelou. Marcos, você está aí? Marcos, eu vou continuar com a Agnes, então, e depois, se você voltar, antes da gente fechar, no próximo minuto, a gente dá a palavra para você. Agnes, por favor, comentários finais. Obrigada, Neomara. Assim, foi realmente um prazer estar aqui com vocês, com a Juliana, com o Marcos e com você. Eu acho que é muito bom ter esses momentos, né, em que a gente pode juntar setor público, setor privado e falar sobre perspectivas e os trabalhos que a gente está desenvolvendo. Essa agenda, né, da descarbonização é uma agenda muito importante.
Então, assim, eu parabenizo mesmo a KPMG de ter colocado, né, esse item na pauta, por mais evidente que seja, né, mas assim, acho que é muito importante a gente estar sempre falando sobre isso e de forma de construir, como disse a Juliana, soluções conjuntamente, né, para isso. Obrigada. Imagina, eu que agradeço a participação. Vamos encerrar aqui. Eu vou entrar lá no outro link que eu vou moderar a próxima mesa. Eu estou curiosíssima para falar de tudo isso em indústria química. Convido vocês para participar. Muito prazer conhecer vocês, escutar vocês mais de perto, né? Os nomes andam por aí, mas a gente acaba não tendo a oportunidade de ouvir o que vocês já estão fazendo para essa transição que o Brasil vai passar. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau. Obrigada, Marcos, mesmo sem você estar aí. Tchau, tchau.